Nós verdadeiramente já somos abençoados por estar aqui. Amém, glória a Deus. Nesse momento, tem tantos pais de família com os filhos sentindo falta dos pais, a esposa com os olhos compridos olhando pela janela, mas o marido está do lado, ou sei lá o que. Há um momento na vida da gente que nós estamos numa caminhada caótica para a destruição. Só que nós estamos cegos espiritualmente. Nós não percebemos isso. E aí, muito sofrimento, muita decepção, muitas crianças frustradas, muita coisa ruim na vida. É um verdadeiro desastre. O homem ignorar o seu Criador. Eu costumo dizer que aquele que realmente teve a felicidade do Evangelho entrar nele, ele é uma pessoa restaurada. Porque todos nós viemos de cenários horríveis, de bebedeira, de cigarro, de fidelidade, de inveja, de pista, de outro, uma vida completamente acordida, desarrumada. Mas Deus foi maravilhoso. E a palavra de Deus vai dizer que Ele estendeu a mão para salvar a gente quando nós andávamos perdidos em nossos pecados e não tínhamos condições de salvar a nós mesmos. Deus já está trabalhando na vida das pessoas sem que elas percebam, porque Jesus vai dizer: ninguém vem a mim se por ti não for dado. Então, Deus foi aqui e trouxe. Ele disse que quer tirar da escuridão do pecado, das coisas horríveis, para trazer para um novo cenário. Amém? Amém, glória a Deus. O diabo, meu novo amigo, ele estava dizendo que o Evangelho tem que entrar na pessoa. Mas você acredita que se a gente não fizer esse culto de doutrina, onde a gente vai levar para você o conhecimento, o detalhe das expectativas e desejos de Deus para a nossa vida, como deve ser a caminhada cristã, como que o Evangelho vai entrar em você, se ninguém leva esse Evangelho até você? O Evangelho, irmão, ele é bonito, essa parte é espiritual, mas se a pessoa ficar dizendo é só glória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, e não aprender a palavra, ele está ficando vazio. Então isso é um momento, tanto que vai dizer, a palavra é a nossa rocha, a palavra é o que nos sustenta. Até hoje o mais forte nos cultos vai ser o quê? A palavra. Então, às vezes, não tem tanto alarido, não tem muito grito, mas tem a palavra entrando para te fortalecer, para te deixando maduro, para te vacinando com a necessidade do mundo. Verdade. Deus sabe como trabalhar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nosso coração. Amém. E recebermos o nosso Pai Celestial. Querido Deus, meu Pai, nós te agradecemos por este momento, por especial, nós estamos na tua presença, Pai. Não poderíamos dar melhor e não poderia melhor. Eu te peço, Pai, que hoje a gente esteja abençoando cada um dos queridos irmãos e irmãs que estão aqui, Pai. Vai visitando o coração, vai identificando as frustrações, as tristezas, os desafios.
vai renovando força, renovando esperança, vai dando alívio para as dificuldades e nos atrai cada vez mais para Deus. Nos faz perceber que tu estás conosco, como teu filho Jesus disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu aprende desse estudo, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo que vai revelando o teu desejo, as expectativas que tu tem para as nossas vidas, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de teu filho Jesus. Amém. Ser um batista. Você sabe que eu já briguei com Deus. Eu já briguei na praça da Gastronomia em Goiânia. E sabe qual era a dificuldade no final? Alguém perguntasse: que igreja eu devo ir? Ou então eu digo para ele: procura uma igreja mais próxima da tua casa. Essa expressão é muito usada. Mas são uma confusão de denominações. Às vezes a pessoa tem um coração sincero, tem muita vontade, mas ele não tem conteúdo. Mas mesmo assim, ele abre uma igreja. Olha, os ensinamentos ficam todos tortos. E fora, os que têm conhecimento, mas não usam apropriadamente para levar a verdadeira e simples palavra de Deus. Então, hoje, é uma dificuldade você indicar uma pessoa para uma igreja, amém? Amém. E o que é ser batista? Quando a gente vai entrar numa igreja, a gente deveria procurar saber quais são os fundamentos, quais são os princípios que norteiam aquela igreja, para você saber onde você está entrando, entendeu? Até para você vestir a camisa, a igreja batista de tanto tempo, e a gente entra nela, mas a gente não sabe a história, não sabe como foi, a gente nem se empolga. A gente pensa que entrou para uma associação, um clube, por aí vai, mas tem uma história. Amém? Amém. Quando falamos sobre a igreja batista tradicional, e veja, irmãos, tem várias igrejas já. Tem Navarra, tem várias, cada uma linha de doutrina e regra de culto diferentes. Quando falamos da igreja batista tradicional, não estamos falando apenas de uma denominação entre tantas outras existentes. Estamos falando de um movimento histórico, que nasceu da convicção de que a Bíblia deve ser a única autoridade final para a fé e a prática cristã. Então, preste atenção. Nós devemos fundamentar tudo pela Bíblia. Não tem livro de autoajuda, não tem alguém que é um pensador que diz uma frase de efeito. Tudo isso a gente pode até ler, mas nós temos que confrontar com a. Se estiver fora da Bíblia, pode parecer muito bonitinho, pode ter recebido 2.000 likes, mas a gente está fora. Amém? Os batistas eles surgiram no século XVI, entre o século XVI e XVII. E eles defendiam esses princípios que, para aquela época, eram revolucionários. O batismo apenas de pessoas que professam conscientemente sua fé. Aí você está no seu dia a dia e você não tem noção do que está acontecendo, o que está dizendo aqui. Pessoas que professam conscientemente sua fé em Cristo. Então, essa doutrina ela vai nos ensinar que crianças, como elas não têm a consciência suficiente
suficiente para decidir por um caminho dela, ela tem a idade, ela não é para ser batizada. Então, você já tem essa consciência, você diz, não, onde eu congrego, onde eu busco aprender Deus, só pode ser batizado se tiver consciência do ato que fez, que assim foi Jesus como único e suficiente Salvador. A pessoa tem que ter consciência dos seus pecados para poder se arrepender dos seus pecados. Aí eu pergunto, essa criança que está no colo dela, ela tem consciência dos pecados dela? A autonomia da igreja local e a separação entre a igreja e o Estado. A liberdade de consciência e a supremacia das Escrituras. A Escritura é tudo para nós. Por isso, ser batista não significa simplesmente frequentar uma igreja que possui uma placa com o nome batista. Ser batista significa abraçar um conjunto de convicções. E é isso que a gente tem que conhecer, um conjunto de convicções bíblicas sobre Deus, sobre a salvação, sobre a igreja e sobre a vida cristã. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus e toda a igreja está lá, aí quando passa 4 meses, já viu vários sermões, mas é porque como não é sistemático, e às vezes a pessoa, porque não está com a referência adequada, está distraída. Porque tem uma coisa, irmãos. Você faz um sermão de 50 minutos. Se você pedir para uma pessoa resumir, dizer o que ele achou, ele vai dizer em 2 ou 3 minutos. As pessoas têm a capacidade de enxugar, de resumir. E por isso que eles devem você bem focado e no sério e não chegar tanto, porque no fim. Eu tenho experiência com a minha esposa, você tem que me ajudar a pensar. É quando ela fala disso já. Então o que acontece? Se não for um estudo sistemático, daqui a pessoa com 3 meses, 4 meses, já tem vários sermões, vai dizer várias coisas que se perguntar a ela, ela não sabe ainda. Amém? A igreja batista tradicional, ela procura manter essas convicções históricas, presta atenção, sem acrescentar práticas ou doutrinas que não possuam fundamentação clara nas Escrituras. Então isso dá garantia a gente de que o que acontece aqui tem fundamento e embasamento bíblico. Então eu estou no lugar correto. Esse vai ser um estudo mais lá para frente, mas existe uma situação em que muitas igrejas elas são fundamentadas em visões. Um profeta moderno dos nossos dias teve uma visão. Aí aquelas coisas lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os apóstolos, não tem mais muita importância. A importância é a visão que esse negócio tem. E tem muitas pessoas entrando por esse caminho. Muitas pessoas entrando por esse caminho. Então, a ideia seria o seguinte: eu vou falar de 8 aspectos fundamentais da Igreja Batista, mas hoje eu só vou entrar em detalhes de um, como eu acabei de falar. Se eu entrar em detalhes de 3, você não vai lembrar. Então é melhor que seja pouco e fique mais registrado, mais internalizado, do que eu passar muita informação e você não conseguir registrar. Amém? Doutrinas da Igreja Batista Tradicional, fundamentadas na Palavra de Deus. Aí tem
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento dessa palavra. Vai nos proteger. Essa palavra pode nos habilitar a ajudar pessoas que estão descaminhadas ou até em igrejas, mas que não está ajudando tanto como deveria. Primeiro, a gente vai falar sobre a autoridade das Escrituras. Aí você vai ver como isso é importante, porque tem cristão que escuta e guia pelo horóscopo, e tem cristão que vai atrás de dados, sonomia, dá tempo do vinho, para ver se acha alguma coisa. Depois a gente vai falar para ter mais conhecimento sobre Deus, a consistência de Deus, depois falar sobre nós, sobre o homem, depois sobre Jesus Cristo, depois sobre a salvação, depois sobre o papel do Espírito Santo, depois sobre a própria igreja, as ordenanças da igreja, a evangelização e as últimas coisas que estão esperando por nós nos dias. Então veja que nós temos vários tópicos importantes para a gente aprender, para a gente tomar conhecimento. Jesus Cristo, o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo, como é que nós nos relacionamos com o Espírito Santo. O evangelismo é para fazer, faz parte da doutrina mesmo, quais são os princípios para fazer, então tem muita coisa para a gente aprender. E hoje nós vamos estar vendo a autoridade das Escrituras Sagradas. Nós, Batista, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é infalível e ela é inerrante. Guarda essas palavrinhas. Inspirada, porque o homem não fez da cabeça dele, não. Ele recebeu de Deus. A Bíblia foi construída, escrita em 1400 anos por reis, por apóstolos, por gente em cárcere. E foi uma coisa tão linda. São 66 livros. Aí as pessoas querem descartar a Bíblia, ou então criar uma nova Bíblia, segundo fulano, segundo cicrano, porque não dá conta de seguir a Bíblia como ela é, não tem que tirar as próprias Bíblias. E a palavra de Deus diz que não se acrescenta ou não se retira um quilo da palavra dele. Então, quando a pessoa cria um material desse, é porque a pessoa está querendo desviar, fazer a maneira dele. Mas, eu estou falando para ti que a palavra de Deus é inspirada. Aí, tem gente na minha família que saiu dos caminhos de Deus com o argumento de que a Bíblia foi feita pelos homens. E se foi feita pelos homens, os homens erram, então a Bíblia está errada, e pode ter erro. Mas a palavra de Deus vai dizer que não foi feita por eles, que foi inspirada por Deus. Mas o Satanás é tão forte nesse sentido de enganar as pessoas, porque se esse raciocínio fosse válido, nada do que a gente estuda na escola, nas faculdades, iria ter valor, a gente ia poder acreditar. Porque os livros de autores mais renomados de ciência, de informática, de geografia, de matemática, foi escrito por quem? Não é por homens? Aí nesses eles acreditam, mas na Bíblia não acreditam. Então percebeu que é um argumento furado. Entendeu? Mas funciona na cabeça da pessoa, porque a pessoa já não queria mesmo. Então, se alguém vier com essa conversinha para você, não, a Bíblia foi feita por homens,
Principalmente quem é novo convertido, né? A Bíblia foi feita por homem, vai ver essa conversa, rapaz, isso aí. A Bíblia tem mais de 2.000 anos. Já tentaram queimar, já tentaram destruir, já tentaram cobrir, não conseguem. Amém? Então, isso aí vai como uma vacina. A Bíblia não foi da vontade do homem, ela é inspirada. Ela é infalível, você vê que é uma coisa escrita há mais de 2.000 anos, e a gente estava estudando a carta dos Romanos, e parece que o que a gente estava aprendendo estava passando no nosso quintal, na nossa TV. Essa é uma Bíblia inerrante, ela não contém erros, e você vai encontrar solução para os problemas dentro dela mesma, e é suficiente para reger toda a fé e prática cristã. Toda a nossa fé e prática cristã tem que ser baseada na Bíblia. A gente só conhece a Bíblia. Ela é a única regra de fé e prática para o crente em todas as áreas da vida. Então, tudo que você for fazer, tudo que você estudar, por mais bonito, mais agradável que seja, pergunta a si próprio: o que é que a Bíblia nos orienta sobre isso? E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Papai do Céu deixou para mim e para você: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você está começando conosco. Deus quer te habilitar para quê? Boas obras. Aí você tem que descobrir o que significa boas obras. Aí você vai no livro de Gálatas, capítulo 5, aí ele vai dizer boas obras: amor, fidelidade, carinho, atenção. Ele vai dizer 8 lá obras que a gente tem que estar praticando no nosso dia a dia. Quando diz que nós estamos refletindo Jesus, não é porque eu estou com um paletó bonito e com a Bíblia na mão, não. São as minhas ações que estão refletindo as boas obras. Amém? Amém. Deus, Ele dá uma nova oportunidade com a única intenção de ver aquela pessoa mudar. Já foi dito aqui hoje: vai e não peques. Então imagina que Deus está te dando uma nova chance, deu um livramento, mas sempre traz isso à tua mente: Jesus pediu para não pecar mais. Porque aquela historinha que as pessoas ficam dizendo que o amor de Deus é incondicional, ele é incondicional para te aceitar do jeito que você está. Mas depois ele diz: ó, não vai pecar mais não. Amém? Amém. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, os versículos: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Esse versículo está reforçando que tudo que nós vemos na Bíblia é inspirado pelo nosso Pai Celestial. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqueles homens que estavam escrevendo a Bíblia, eles estavam movidos pelo Espírito Santo. E isso impacta muito, porque nós queremos um evangelho de conforto, de tranquilidade, de vida paradisíaca.
Mas nas cartas de Paulo, muitas delas ele escreveu que ele estava na prisão. Então, nós temos que estar preparados para seguir com Cristo mesmo nas universidades. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Bota isso no teu coração, porque o inimigo pode vir trazer para você que foi escrito por homens, que é mentira. Se aprofunde no conhecimento da palavra, porque tem um versículo sozinho que pode fazer você ter uma interpretação errada. Então, presta atenção, irmão, isso é importante. Quando você for querer aprender sobre integridade, pesquise sobre integridade e veja todos os versículos que falam sobre isso. E você de todos. Porque muitas vezes um versículo completa alguma coisa do outro. Entendeu? Presta atenção. Esse versículo é muito lindo lá, acho que é em Romano que diz: se com o coração sentires, né, com a boca confessares, serás salvo, né? Mas, depois que a gente está salvo, a gente precisa declarar essa união com Cristo publicamente. Esse versículo, ele não fala do batismo. Mas quando você está lá em Atos, diz o quê? Arrependam-se e voltem para Jesus para serem remidos, liberados dos teus pecados e recebereis o Espírito Santo. E ele diz que a pessoa tem que ser batizada nesse daí. Então tem 3 versículos e eles se complementam para falar completamente sobre a salvação. Se a pessoa ler um só, a pessoa pode ficar como você andando com um carro com um pneu murcho. Você tem que estar sabendo, mas não dá. E muitos ensinamentos que a gente chama isso de versículo isolado, as pessoas estão verdadeiramente pensando que estão fazendo a coisa certa, mas é porque não viram o outro versículo. Amém? Amém. Então, sempre guarda no coração isso que eu disse. Quer falar sobre amor? Coloca uma pesquisa para todos os versículos que falam sobre amor. E aí você vai lendo, e você vai ter uma compreensão cultural assim da história. E que você leu só. Amém? Amém. E para concluir, mostrando que a Bíblia ela é suficiente para a nossa vida, ela é suficiente, e é a coisa mais valorosa na minha vida e na tua vida. O Salmo 119, 105, ele vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Deus não nos deixou cegos. Deus não nos deixou sem norte. Agora, o que é que nós precisamos? Conhecer esse versículo, internalizar e viver por ele. Uma coisa que eu percebo muito forte na vida do cristão é que ele conhece o versículo, mas aquele versículo não tem impacto e ação na vida dele. Quer ver um exemplo? Não odeie outros por coisa alguma. Mas antes, vem e conversa com o teu pai, à noite, no teu quarto, descarrega teu coração com ele. Aí termina dizendo, ele vai te dar paz que o mundo não conhece, ele vai manter a tua mente focada em Jesus Cristo. Aí o cristão fica cheio de ansiedade, cheio de agonia, cheio de conflitos. E
e ele está lutando sozinho. E um versículo tão poderoso desse não dá nenhum efeito na vida dele. Presta atenção uma coisa: a palavra de Deus é poderosa, transforma. A palavra de Deus quer trazer à minha mente tudo que pode me dar esperança. E se você esquecer e não levar esse versículo, você vai estar enchendo a sua cabeça de coisas que vão trazer desânimo, de coisas que vão trazer falta de fé, de coisas que vão trazer fraqueza. Os seus olhos vão estar negativos, só vendo, só olhando para as coisas que causam desânimo. E uma pessoa pode dizer: poxa, como é que é cristão? Ele é tão negativo. Isso aí. Não consegue ver nada de positivo. Mas é porque ele não está vivendo o versículo. Você percebe, irmão, como é importante viver o poder do versículo na sua vida? Agora, isto é para causar mudança nele. Porque a palavra de Deus vai dizer: não te deixei vencer pelo mal, mas fez o mal com. E se a gente estiver vivendo o versículo, isso transforma a nossa vida ou não? Sim. Então você vai sair daqui sabendo: o que transforma a minha vida é o poder do versículo se eu aplicar. O que foi que a irmãzinha disse? Não seja leitores e ouvintes, mas praticantes. Imagine se eu chegar agora, irmão, e dizer para você: olha, isso aqui é uma receita, um checklist, um modelo para você perder 10 quilos em 3 meses. Aí aqui tem dizendo: primeiro faça isso, depois faça isso, depois isso, depois isso, depois isso. Aí eu pego essa lista daqui e dou a 50 irmãos. 48 não fazem nada e 2 fazem. Como que vai mudar? Você concorda que os 12 fizeram? Então, eu estou lendo de Deus, expondo a palavra de Deus para a minha vida e para vocês. Vai acontecer impacto na vida de quem? Eu quero escutar na vida de quem? De quem praticar. De quem praticar, na verdade? Se você sair daqui e a palavra que você escutou aqui entrou no ouvido e saiu no outro, você não pode ficar dizendo: ai, que glória, mesmo que Deus está acontecendo na minha vida, Deus está transformando tudo. Mas a própria palavra que é Deus não está enganando assim mesmo. Então, irmão, o que é impacto na sua vida? Aprende para mim. Aprenda e pratique. O profeta ele vai dizer: eu decidi aprender da palavra de Deus. Aí a segunda parte: praticar na minha vida e depois ensinar aos hebreus. Então, irmãos, se você... eu estou dizendo isso como um pastor e pregador da palavra de Deus que sente assim constrangido de não poder ver essas coisas mudar, causar mudança na vida de vocês. Mas tenha uma consciência: só vai mudar se praticar. Salmos 119, versículo 105, vamos ler juntos e alto, internalizando que aquilo realmente é por onde nós queremos seguir. Lâmpada para os meus pés. Comigo, lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É a tua palavra. Então eu vou andando, ó, mas a lâmpadazinha está ali, ó. Só que quando eu quero ver mais distante, eu também consigo, porque ele diz: e luz para os meus. Então, esse é um versículo que
vai manter gravado e decorado para você dizer a qualquer pessoa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Quem quiser vir com outras coisas, irmãos, a gente às vezes chega a ficar triste. É o cristão escutando esses vídeos, tantas coisas estranhas que tem por aí, significando que ele está dentro da igreja, mas está perdido. Amém? Amém. Não fica tão sujo, que ele procura às vezes uma palavra dentro da Bíblia para botar no próximo livro que você praticar. Tem uma passagem na Bíblia, um dia desse eu não vai falar sobre isso, e aí eu olhei na passagem, falando assim que tem realmente existe, você é um estado, essa palavra, você tem o versículo, mas está dizendo que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Deus é para ele, eu não concordo com isso. Deus não habita no dele, Deus habita em você, se você estiver nele. Exato. Se você se reunir na casa dele para buscar ele, com certeza vai achar ele. Agora lá é tijolo, cimento, não é Deus. Ali é a casa dele, você tem que buscar. Aqui aqui é um local onde a gente se reúne, todos com o mesmo amor, com a mesma devoção, com a mesma dedicação, com a mesma alegria, com a mesma fome e sede de aprender e sentir Ele na nossa vida. Aí a gente se reúne. Mas a igreja é a reunião de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por esse ensinamento, Pai. Vai nos fortalecendo, nos tornando maduros, para praticarmos em nossa vida o que aprendemos da Tua palavra, Pai. Nos dá realmente essa iniciativa, essa ação, que o Teu Espírito Santo esteja muito ativo e comandando dentro de nós, Pai. Que cada pensamento, cada ação esteja subjugada sobre o que aprendemos da Tua palavra, Pai. Que não seja uma decisão baseada em porque todo mundo está fazendo, porque eu vi na mídia social, porque um grande influencer está falando sobre isso. A nossa regra de vida é a Tua palavra, Pai. E visitar cada coração, nos fortalece. A primeira prosperidade, a misericórdia que tu pode ter na nossa vida é nos fortalecendo na Tua palavra. Porque quando nós estamos escondidos em Ti, o inimigo não pode nos tocar. Glória, te agradeço por essa oportunidade. Amém.